Perante a egrégora como manifesto, me chamo de Zé. Senhor José Pilintra, Sim, que satisfação falar com o senhor, viu? é um prazer, né? Prazer. Quando a gente começa pelo nome, já começa com uma pergunta difícil, né? Porque os espíritos, muitas vezes, sobretudo nessa egrégora, não dão o nome verdadeiro deles por razões até óbvias, mas o senhor podia dizer uma delas? Uma delas, É. olha, na grande maioria das vezes, conforme o tempo que o espírito se encontra desencarnado, não é interessante ele dar um nome, Tá. principalmente o sobrenome. Mas eu posso dizer para vós vencer que no Egito eu tive uma encarnação como Críptoros, que é o nome que eu uso no plano espiritual. Olha. Quando eu vibro na frequência deste médium, dentro do consciencial dele e da prática que ele executa pela religião, eu venho como Zé Pilintra. Eita. Então, daí se sucede que nem todos os espíritos que se manifestam com este nome nesta egrégora são brasileiros. Perfeito. Muito bom. E Não há necessidade. não há necessidade. Só que ficou mais folclore do que outro tipo de coisa. Então eu posso até imaginar que a roupa, a veste branca e o chapéu, o sapato, que identifica o arquétipo do Zé Pilintra, não é necessariamente o jeito que o senhor está se apresentando agora? Espiritualmente falando, por respeito à consciência desse médium, no momento que a minha energia vai se aderindo ao corpo do petérico dele, vai moldando simplesmente toda a minha vestimenta conforme ele crê e acredita. O que tu chamas de egrégora, arquétipo. Um exemplo. Você ir para o norte desse país, eu vou andar de pés no chão, camisa 3 botão e a calça bem larga. Esse é meu arquétipo. Chapéu de palha. Se você ir para o Rio de Janeiro, provavelmente eu vou estar com todo de branco e com uma camisa listada, tipo zebra. Em São Paulo, todo de branco. Todos são Zé Pilintra, respeitando a mediunidade e tentando executar o seu trabalho no bem e na caridade. O senhor... Tentar é uma coisa, conseguir é outra. Pois é. O senhor diz tentando. Por quê? A natureza não dá saltos, nem. É só por causa disso. Tá, a natureza não dá saltos. O senhor quer dizer que não se pode esperar que uma flor exale o seu perfume antes da temporada certa. Perfeito. Nós temos o que vocês chamam aqui de uma forma correlacionada, comparada com graus. Tá. Seria hierarquias. Isso. Similar. A forma que vocês têm aqui é um pouco conturbada. Digamos que há 64 anos atrás de vocês, eu era um sargento. Nossa. É uma correlação similar. Isso não quer dizer que hoje eu, no estado que estou, tenho mais força ou mais poder. Simplesmente eu tenho mais autonomia e eu me conheço mais. 64 anos atrás, então a sua última vida não foi como Cryptos? Não, você não está entendendo. Não estou. 64 anos atrás, eu tive uma promoção. No mundo espiritual. 4 anos atrás, eu era um sargento. Você está falando com um espírito que ficou 1.280 anos no umbral. Nossa. Era muito similar ao que vocês chamam de serpente. Nossa. Tudo esse tempo? Por que tanto tempo? Tempo? Tempo não existe, né? Mas, seu Zé, para nós é um tempo muito grande. Tem algumas contrapartes. A ciência de vocês chamam de buraco de minhoca.
Não existe tempo, como vocês conhecem. Se eu fosse comparar o tempo de vocês, esses 1.280 anos, equivalia a quase 60, 70 anos. Tem que estudar muito ainda. Isso não prova que eu saiba tudo. Eu não conheço nenhuma fração de todo o umbral, em todo esse suposto tempo. Entendi. São muitas dimensões, uma dentro da outra, rapaz. Eita. Mas então, esse número que o senhor falou, 1280, se eu divido por 64, eu pego 20. Isso quer dizer que aí o tempo são 20 vezes mais rápido. Sim. É 20 vezes mais rápido. Mais ou menos isso? Não o tempo que eu vivo, vamos dizer assim, hoje. Hoje, graças ao Deus que está em minha essência, eu me despertei deste sono. O senhor sentiu vontade de sorrir, por quê? As coisas negativas que supostamente eu passei não me tiram força. Me atentam mais a eu me aprimorar para melhor. Entendi. Para eu poder me expandir no melhor. Não no meu melhor, é no melhor. A expansão de consciência, ela é coletiva. A conscientização que é unitária. Mas essa... Conscientizei, menino. Isso. Esse sorriso do senhor, então, esse riso é de satisfação. De alegria. De alegria. Rememorando, relembrando uma conquista. Eu me venci. Homem, conheça-te a verdade. E a verdade os libertará. Estamos fazendo uma dupla boa, seu Zé. É interessante. À vontade, menino. Mas olha, o senhor... Pode me chamar de Zé, por favor? Seu Zé... Zé. Zé, eita, como é que eu vou me adaptar? Vamos lá. Jefferson. Estou tentando lhe adaptar. Adaptar. Jefferson. Não, pode chamar de qualquer coisa. Olha. Seu nome não é qualquer coisa. Não, mas eu digo no sentido assim, que fica mais à vontade para o senhor. Então me chame de Zé. Então, À vontade. Zé, eu tenho que voltar para o senhor. Então eu vou chamar Zé e você, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Você no mundo espiritual se referiu a serpente. Se o senhor é um espírito que foi humano, como é que pode virar um espírito de serpente? Muito interessante a sua pergunta. Almejei muito tempo alguém perguntar algo interessante assim. Eita! É simples, menino. Vocês não falam do cérebro reptiliano? Sim. Quando eu digo reptiliano, eu não estou associando com sapo, com crocodilo, nem com serpente. Falo de instinto. Sim, sim. O povo xamã fala muito dos animais do poder, correto? É isso mesmo. Eu me lembro muito bem, no Antigo Egito, nós associávamos muito algumas personalidades a características, e por que não dizer, até cito de arquétipos ou tipos de animais. Sim, é o ser humano de hoje. É a mesma coisa. A cobra pode para muitos simbolizar o cinismo, coisa que eu era muito ardiloso no passado. Hoje, a cobra em mim é sagacidade. Pense. Eita. Porque para fazer o trabalho na legião que eu sirvo, como membro, tem que ser sagaz. Essa é a malandragem de Zé Pelim. Sagacidade. Nem bem, nem mal. Justo. Seja quem for. E com quem for. Entendi.
Zé, você explicou um pouco sobre a serpente, mas talvez a minha pergunta tenha mais sido no sentido de vocês podem plasmar a forma de vocês naquilo que o pensamento fixar-se? Nem sempre. Depende muito. A palavra grau espiritual particularmente me incomoda, mas eu vou ter que usar ela. Eita. Até para as pessoas que escutarem isso poderem pensar. E eu agradeço pelo pensamento de todos. Obrigado. O sentimento fede. Se for um sentimento de amor, é rosa. Se for um sentimento contrário ao amor, como ódio, é batata podre. Nossa. Assim se faz no plano espiritual. Eu fedia no passado e eu acompanhava esse odor com a forma. Você vê alguma fumaça com forma? Não, ela não é amorfa. Então, nessa amorfimidade, eu não tinha forma nenhuma, pelo menos conhecida. Eu simplesmente estava regredindo na escala espiritual, como alguns falam. Mas como existia várias mentes naquelas dimensões afins ao que vocês chamam de maldade, perversidade, elas foram moldando esta forma em mim e eu nelas. Pegajoso, grudento, cínico, fingido, rastejante. Você entende, menino? Sim, sim, senhor. Todos nós temos o nosso passado. Este é meu passado e minha história. Eu me orgulho de ter me vencido. E amo ser humano. Se o senhor não fosse ser humano, o senhor ia ser o quê? Dentro dessa realidade, humano. Vocês falam dos cães, dos gatos, como se fossem animais. Se nós falarmos do sentido da palavra humanidade, muitos animais que são mais humanos de quem anda com duas pernas. Em sentido de senso, de ternura, compaixão, carinho e graciosidade. Sim. Cumplicidade, então, nem se fala. Mas quando o senhor disse eu amo ser humano, o senhor falou nesse sentido da humanidade do coração quando expressa a benevolência, ou ama ser humano porque existem outras formas de expressão em outros planetas? Tem outras formas, com certeza. Sim, mas o senhor falou eu amo ser humano. Vocês só estudam seres humanos na quarta dimensão. Não existe só seres humanos. Ou seres humanos como vocês conhecem fisicamente. O homem ainda é muito ligado à forma. 2 braços, 2 pernas, olhos, uma boca, 2 orelhas, uma cabeça, tronco, membro, ser humano feio. Não é bem isso. Ou melhor, nem sempre quer dizer que isso seja a única coisa que existe, Claro. Está falando de Chuquedira. O que o senhor disse? A falange de Exu que dira isso. Entendi. Graças a Deus. O senhor já encontrou alguma pessoa, algum consulente assim, que veio pedir para o senhor uma coisa, mas mentiu para o senhor e o senhor ficou sabendo? Conheço, moço, conheço. Mas esses não vai ter o prestígio que o Exu Pinga Fogo carrega com ele. Esses não vão conseguir nada, moço. Até porque esses que são desse tipo não conseguem ter o acesso ao Exu, moço. Você acha que eu iria vir para conversar com uma pessoa, como no caso um filho que não merece? Eu não venho, eu não perco meu tempo, moço. Entendi. Mas às vezes... entendi. Mas sabe por que eu vim, moço? Porque, no caso, o Exu, Rei das Trevas, ele tem uma vibração muito mais pesada que a minha. A função dele é resgatar aqueles que estão nas trevas, que morreram
por causa de usar esses tipos de derivados, moço, esses tipos de artefato. Nossa. Então, ele... Veio eu, porque eu consigo ter uma vibração um pouco mais leve do que esse, né, moço? Ah, entendi. Pelos trabalhos que ele faz... Moço não, filho. Porque você é um filho da Umbanda. Graças Então, a Deus. Se carregar o nome de filho. Opa, que bom, que bom. Fico honrado, viu? Agora o guardião sabe que a gente aqui não entende muito do que vai acontecer no futuro e vocês já entendem, mas na maior parte não pode falar, né? A gente não pode falar porque a gente não tem permissão. Claro. Porque tem muitas coisas que vocês têm que aprender por si próprio com a vida. É exatamente por isso que vocês estão encarnados aqui. Ah, entendi. Porque, por exemplo, se a gente... A gente vem para dar um atalho, mas a gente não pode dar o caminho. Oh, agora o senhor falou bonito, hein? Esse o povo pode até escrever e colocar na... O senhor sabe o que é um para-choque de um caminhão? Sei muito bem. Então, guarda... Só de parar é o para-choque. O Exu tem a mesma função de parar o choque daqueles agir do jeito errado com os que são certos. Mas olha que eu tô gostando muito de conversar com o senhor. Eu acredito, moço, porque a gente tem as nossas afinidades, moço. É exatamente como eu sei a admiração que o senhor tem pelo fogo, por isso que eu vim conversar com você, moço. Olha, é verdade, isso aí é verdade mesmo. Agora uma coisa que o Marabô falou, ele falou duas coisas. Senhor, eu vou te chamar de senhor porque você tem uma sabedoria que pode se chamar de senhor. Nossa. Então procure saber os seus elementos para você saber qual elemento você trabalha, para você conseguir chegar mais perto do seu Exu, moço. Isso não, filho, desculpa. Chama de tudo, qualquer coisa tá bom, importa é o coração, né? Mas o senhor agora, no caso, de trabalhar com as pessoas assim, a pessoa que não sabe o elemento não é uma coisa assim obrigatória, né? Isso vai aprendendo com o tempo, não é? Para você saber o seu elemento, basta você consultar o seu signo, moço. Eu não poderia estar falando isso, mas eu vou falar para você porque eu quero dar um atalho no seu signo. Então eu vou te dar um atalho. Procure saber o seu signo, qual elemento trabalha no seu signo. Ah, entendi. Que signo você é, moço? O meu signo é de peixes. Então, você sabe. Então, automaticamente eu não posso falar, mas você vai pesquisar e vai saber. Mas eu sei, porque peixe fica na água. Então, o seu elemento é qual? Bom, se for de peixe, fica na água. Só que daí eu falei pro seu 7 encruzilhadas. Se o seu elemento é água, você tem que trabalhar com a água. E qual que é a função da água, moço? É combater o fogo. Então eu tô aqui, o Exu pinga fogo, entendeu? E você tem a função de esclarecer as suas dúvidas com o elemento do fogo, por isso que eu tô aqui. Olha, mas é uma coisa que a gente vai esclarecendo. Sempre, moço, a água combate o fogo, você sabe disso, né? Uhum. Então... Sim, é o equilíbrio. Dá para trabalhar em equilíbrio. Um de um lado, o outro do outro e vai levando. Isso, moço. Mas eu perguntei... Não, vamos deixar esse que eu perguntei pro seu 7 de lado. Cada um vamos refletindo a respeito disso. Vamos passar para uma outra questão. Eu perguntei pro seu 7 a respeito desse elemento. Ele falou que umas ideias lá. Olha, o senhor gosta assim de trabalhar com pombogira ou o senhor prefere trabalhar com outro Exu? Eu trabalho com o que precisar, moço. Ah, tá bom. Não tem preferência. Não tem preferência. A gente trabalha com o que for preciso. Se a gente precisar trabalhar com cigano, a gente trabalha. Se a gente precisar trabalhar com malandros, a gente vai trabalhar com malandros. A gente trabalha no que for preciso por ser encarnado, resolver o que aflige, o que traz a angústia, moço. Porque a angústia é uma coisa muito ruim, concorda comigo, moço? Concordo. O senhor já se sentiu angustiado, moço? Na Terra acho que é difícil uma pessoa que não se sentiu, né? Então a gente trabalha nessa. Ah,
A gente trabalha com essa linha da moço, com essa função de amparar aqueles que estão angustiados. Então. O que eu digo para as pessoas, seu guardião, é que quando a gente não deve se sentir intocável, mas quando se sentir angustiado, usar do nosso crescimento moral e intelectual para combater a angústia, nem que seja chamando a ajuda de vocês, porque o problema não sentir angústia. Plenamente, moço. O senhor tem uma sabedoria muito grande, moço. Então, é isso que faz muitas angústias do senhor vamos dizer no caso, se desfazer. Se desfazer, concordo. Claro. Porque às vezes uma angústia sua, você combate a sua angústia com a sabedoria. E em muitos, a sabedoria você sabe que é uma coisa que já vem com a pessoa. Você sabe que a pessoa não é buscando conhecimento. Quem tem conhecimento é conhecedor e quem tem sabedoria é sábio. O senhor é os dois, né? Moço. O senhor é os dois, obviamente. Concordo, moço, eu sou um Exu. Moço, eu tenho que me despedir porque o charuto já está no final e eu não posso continuar, moço. Até porque sem o charuto a gente não consegue trabalhar, moço. E se eu ficar sem o charuto, o meu cavalo fica com a vibração do caso que eu trago com ele, moço. Eu vou me despedir, moço. Tudo bem? O senhor pode passar uma última mensagem? A última mensagem que eu passo, filho, é que vocês busquem a sabedoria, moço, busquem o conhecimento, porque o conhecimento às vezes resolve uma parte que vocês não têm na sabedoria, porque como eu disse para o senhor é sábio, e quem é sábio não precisa muito do conhecimento, porque já tem a parte da sabedoria. Agora, os que não têm a sabedoria buscam o conhecimento. Concordam comigo? Rapaz, em grau, número e gênero. Então é isso. Eu fui me despedindo, entendeu? Fique com Deus. Assim seja. Laroyexu Mojibá. Mojibá, Laroyexu. E assim eu vou me despedindo, terminando mais uma conversa com o propósito de esclarecer o que for preciso. Graças a Deus. Tchau, um abraço, fique com Deus e lá no eixo. Jefferson. Salve, guardião Exu de lei, senhor Pinga Fogo. Jefferson. Com quem estou? É o Rogério que tá aqui, Jefferson. Rogério, agora que você voltou aí do seu trânsito mediúnico, como você tá se sentindo? Eu tô me sentindo bem. Um pouco cansado pelo fato da vibração, mas eu tô bem. Que bom, cara. Olha, eu quero agradecer novamente você abrindo aí a sua casa, o seu aparelho, doando-se dessa forma para que pudéssemos então falar com esta entidade e também agradecer. Jefferson, como eu já te disse, o que você precisar está ao seu alcance, Jefferson. Que bom, cara. Muito bom. Olha, que Deus abençoe a sua mediunidade. Muito obrigado. E foi hoje uma mensagem assim espetacular. Estava espetacular. Gostei muito. Muito obrigado, Rogério. Conversar com qual eixo que veio conversar com você, Jefferson? É Pinga Fogo. Pinga Fogo. Então tá bom, Jefferson. Graças a Deus. Obrigado, viu, Rogério? Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. Então a gente começou o senhor explicando que o Exu, não importa a patente, se está do lado do médium, ele vai observar se ele está fazendo um animismo, um fingimento, um animismo que podemos interpretar como fingimento. Se ele está ali do lado, ele cruza os braços e deixa o médium assim fazer o espetáculo dele. Mas e daí? Eu vou me apoiar na palavra deixa no sentido físico da coisa. Isso. Mas no sentido espiritual, essa palavra não é muito bem colocada.
entende? A cada um é dado conforme as suas obras. É, isso o senhor falou. Como eu falei para vós me ser. Foi. Vamos dar um exemplo. Tem um médium, que é uma coisa que hoje está acontecendo muito. Vamos falar de Umbanda? Vamos. Muito na Umbanda. Muitas entidades de luz querem servir com os médiuns. Mas o médium mal ouve um tambor tocar, já sai girando, gritando, berrando. Zé, isso é incorporação ou animismo? Ou é fingimento? A maioria das vezes, autossugestão. Mas todo mundo é assim? Não. O mal do ser humano, quando ele ouve algo que não agrada, é tornar tudo extrêmico. Como eu falei isso, aposto que quem ouvir a primeira vez vai dizer, mas como? Isso aí no mínimo é um quiumba. Fui. Eu contei a minha história para você. Eu fui um quiumba. E graças a Deus eu me venci. Graças a Deus. Uma coisa também bacana é entender de onde é que o senhor veio, o que o senhor fez. Todo mundo é anjo, né, menino? Mas deixa pra lá. Respondendo a sua pergunta, no plano astral, nós vamos para a cabeça, nós vamos para as conversas. Entendi. O Exu se utiliza muitas vezes dos parentes desencarnados, uma mãe que desencarnou, alguém que já tem um pouquinho mais de clareza espiritual, que o médium se sensibilize, que saia do ângulo da fé, que é diferente o Exu vir falar e o médium acreditar pela fé, mas uma mãe, um vô, uma avó e fala, meu filho, meu neto, para com isso, não perca essa oportunidade. Mesmo que depois ele se acorde, volte para o corpo físico, cognitivamente ele vai ter aquela sensação todas as vezes que ele estiver numa corrente da Umbanda, que ele precisa ter concentração, que ele precisa ter paciência, que mesmo que agora criou essa onda que todo médium de Umbanda tem que incorporar as 7 linhas dos orixás, e é mentira. Eita. Como se a incorporação provasse poder ou aproximação com o orixá. E não é assim. Não. Vou repetir de novo. Não. Agora, 2010 para cá, principalmente, mais ainda, que está se criando essa onda. É como se o médium, se ele não trabalhar com as 7 linhas, ele não vai ser um médium aceito, centro. E não precisa. Não há essa necessidade. Será que os mentores de luz, os de vocês que escutam isso, nunca lhe falaram nada, ou vocês mesmos? Mas eu quero fazer uma sessão e quero trabalhar com a 7 linhas. Trabalhem. Tá. Eu estou falando dos médios iniciantes. Porque muitas vezes, sugestivamente, isso eu já vi, neste médium que eu me encontro, nos terreiros que eu ando visitando por aqui, nessa cidade maravilhosa, que eu estou localizado com o médium Campinas, e até mesmo em São Paulo, o médium andou visitando, eu fui com ele, e ele tem um pouco de evidência, e ele vendo as pessoas, até com mentores no lado, mas o próprio pai de santo, o dirigente, vai e pergunta, e aí? O médium já viu isso. O dirigente do terreiro, sugestivamente forçando o médium a incorporar. Então, seria muito simples olhar e dizer, ele está se fingindo. Não é assim que funciona, rapaz. Tem muita coisa envolvida. Tá certo. Então, em princípio, no grande terreiro, planeta Terra, a autossugestão pela conveniência é muito forte ainda. Então isso é em todas as religiões, não é só na Umbanda. Claro. Eu quero deixar bem claro que eu não me estou desfazendo dos orixás nem das 7 linhas, é uma questão de coerência. Se o terreiro tem uma egrégora que trabalha com as 7 linhas toda noite, ou trabalha com outras linhas, com todos os orixás, não tem problema. Eu estou falando para o médio iniciante, na grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes. Não todas, mas na grande maioria das vezes não há essa necessidade. Claro. Porque uma das linhas vai ser acertada e você vai firmar. Mas nesse firmar, que até pode ser firmado, e se o médium se autossugestionar? Como é que você vai provar o contrário? Será que é culpa do médium? É importante existir a caridade, não importa onde, né? Para com todos. Principalmente a caridade de fazer uma sessão sem tambor, sem barulho, sem nada. Eu não tenho nada contra o tambor tem axé.
O instrumento de percussão tem um axé maravilhoso para limpeza e para outras coisas mais, para ritmar as energias psíquicas, as energias de limpeza. Mas sentar e conversar. Conversar sobre a espiritualidade, sobre o terreiro de Umbanda, como nós estamos falando da Umbanda, sem levar para o lado religioso apenas, mas levar para o lado da prática, da ética, da moral, bom senso. Aí vocês vão ver que a mudança vai começar a se fazer perceptível. Claro, e quando olhar para alguém, saber que só está ali vendo uma página que pode estar já ou no final, ou no começo, ou no meio do livro e no conto da história. É muito necessária, já que o senhor está permitindo nós conversarmos. Vamos. É fazer algumas sessões de médiuns irradiados, médiuns conscientes. Ou será que na Umbanda só tem médiuns incorporantes? Repito, eu não estou falando mal da Umbanda. Eu estou falando da Umbanda, é diferente. Claro. Porque ou é só o kardecismo que tem isso, ou os espíritos da Umbanda são tão inferiores assim que eles não podem irradiar o médium, e o médium por si mesmos, pelos seus beneméritos, pelo seu caráter, dá mensagens lindas, acalentadoras. Não pode? Nossa, é mesmo, né? É de se pensar nisso. Pouca gente pensa, né? Não, é que não é conveniente. Realmente. Estou generalizando, mas infelizmente é a grande maioria. Então nós vemos muitas entidades por aí. Que o médium não é incorporante. E ficam ali, parados, se sentindo mal muitas vezes, porque vê todo mundo incorporar e por que ele não incorpora. Mas ficam com aquela intuição de dar mensagens, alguns de psicografar, outros até enxergam algumas luzes, ou até espíritos, mas se calam, porque como eles não incorporam, como é que ele vai estar vendo isso? Você está entendendo, menino? Claro. Mas tá bom. Olha, seu Zé, o senhor agora tem ideia de ir para onde? O senhor já sabe, depois da nossa conversa? Eu tenho minhas obrigações, não é bem uma questão de ideia. Eu tinha lhe falado, e torna a falar, que talvez no primeiro não ficou bem claro. Eu tenho uma equipe que eu participo, que um dos trabalhos nossos é trabalhar contra o mau uso da energia sexual e da inocência. Isso. Então nós trabalhamos contra, desmantelando quadrilhas, tanto do astral como aqui do físico, de pedofilia, estrupos e outras coisas mais. E fora do Brasil, como também algumas partes do Brasil que não vê um caso, pessoas que tiram seres elementais agregados à energia de animais e também a embrionária consciência de raciocínio de certos animais pela zoofilia. Então isso é um contexto que talvez foge um pouquinho do que as pessoas acreditam que Zé Pilintra trabalha. Mas Zé Pilintra trabalha nisso. Podem ter certeza. E digo, muita honra eu tenho de trabalhar nessa linha. Agora, se você perguntar, Zé, você é o verdadeiro, o principal Zé Pilintra? Eu posso lhe dizer seguramente, eu sou um ser na linha de Zé Pilintra com muito orgulho. Eita, graças a Deus, seu Zé. Graças a Deus. Seu Zé, a gente está aproximando do fim aqui, nos estendemos um pouco com muita honra de falar com o senhor, muito gosto, muito obrigado. O senhor gostaria aí de dar uma mensagem final para o dia de hoje? Do dia de hoje? Espero poder falar novamente com a vossa entidade, a vossa divindade. Quando o ser humano conseguir, fazendo suas meditações, suas orações, interagindo verdadeiramente consigo mesmo, de forma íntima, se analisar, se amar incondicionalmente por si mesmo, ele vai começar a admirar-se mais. E quem se admira de verdade já tem tudo em si, em satisfação e alegria.
E assim, se isso um dia acontecer, e eu oro para que isso aconteça, vocês vão entrar num estado de contemplação mútua. Contemplar é melhor do que adorar. Contemplar mantém nós unitariamente, sendo autênticos, mas em expansão conjunta com o coletivo que nos rodeia. Uma boa noite, meu jovem. Boa noite, seu Zé. Graças a Deus, então. Muito obrigado, viu, pela sua visita, pelos seus ensinamentos. Obrigado a todos aí que pela caridade talvez possam ouvir esse vídeo, é isso? Isso, Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom axé. E Laroeixo. Claro. À vontade. Na hora que o senhor chegou lá, explica mais um pouco dessa interação que o senhor teve com os Exus. Os guardiões. Vou tocar numa feridinha que talvez doa um pouquinho. Vai. Doa um pouquinho. Vamos ver. Mas eu vou falar deste médium. Ai. Vou lançar isso no ar para os médiuns de Exu pensar profundamente. Vamos lá. Há uns anos atrás, até os 19 anos deste médium, dos 14 aos 19, uma entidade chamada Caveira manifestava-se nele. Isto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá. Ele ficava, como vocês alguns chamam, semiconsciente. Por ser semiconsciente com essa entidade, ele via, ouvia, notava algumas coisas e tinha algumas impressões. Até mesmo física. E por que não dizer psicológica? Ele raciocinava assim. Tá. Isso não é mistificação, impedimento, isso é a realidade mediúnica de muitos, para não dizer quase 90% dos médiuns de Umbanda. Nossa. Isso que eu falei que é um assunto um pouco complexo. Delicado também. Não Não vejo delicado. É a verdade. Entende? Consciência está aí para cada um. Isso é bonito. Eu não tenho cavalo e eu não desfaço das entidades que falam assim. Porque muito eu chamei esse médium de cavalo até os seus 24 anos. Eu tenho um amigo. Claro. Companheiro de trabalho com uma proposta. Repito, é meu particular e meu ponto de vista. Lógico. Eu não desfaço de nomenclatura, cavalo, mula, aparelho. Eu estou dando vários nomes assim, que não vai ofender vocês aqui, porque são nomes que é dado por esse Brasil aí. Aos aparelhos de Exu. É uma realidade, estudem, procurem. Então, houve uma situação de ter rufado os tambor neste lugar onde ele ia, e ele sentiu a vibração do Exu Caveira. Mas o médium naquele dia simplesmente não estava bem. O que não estava bem? Se incomodou com os problemas da Terra. Vocês não falam na gíria de vocês, não estava legal? Falamos. Falamos sim. Ele não estava bem, não é de saúde, a cabeça dele não. Então, não por ele não estar bem, ele simplesmente não estava apto a incorporar este Exu. Seu João Caveira, por caridade, não incorporou no médium, mas vibrou muito forte no chakra básico dele. Primeiro, depois no chakra solar, pulando o esplênico, e depois na nuca. Instantaneamente ele trabalhou com inconsciente profundo, estado anímico, e o Caveira se manifestou. Eita. Então, Zé, o Caveira se manifestou por estado anímico. Era o Caveira ou não? Não. Seu Edson não estava incorporado. Ele estava em estado de animismo, consciente, para mais inconsciente. Tipo fingindo? Não. Isso é bom o senhor falar, lhe agradeço. Porque estado anímico não é fingimento. Por isso que eu peço aos médios de Umbanda estudar isso. Ninguém quer estudar isso. Porque se estuda esse processo, muita gente vai ficar com as bochechas vermelhinhas. Então, o que aconteceu? O Caveira fez isso como um tratamento. Ele vibrou no básico, no solar e na nuca do médium.
O caveira espírito estava mais ou menos 22 metros a 23 metros do corpo do pretérico do médium. Ixi. E ficou vibrando nesses cordões, e através desses cordões de energia, energéticos, aos chakras do corpo do pretérico, porque o corpo físico não tem chakras, tem plexos nervosos, tem meridianos, mas aí é detalhe para quem quer estudar. Tá. O que aconteceu? O médium entrou num processo anímico. Então, para ele, médium, foi uma incorporação, porque ele não estava se fingindo. Ele não simplesmente perdeu a consciência, mas ele não conseguia mover seu corpo por consciência total. Ele não mandava nos braços nem na perna. Só que nesse dia, este suposto caveira que ele incorporou, dançou, girou muito, deu giros com o corpo dele e transpirou muito. Quando essa entidade, João Caveira, do físico do médium, que na verdade não estava incorporado, estava em processo anímico, foi embora, vamos dizer assim, através do desligamento energético do verdadeiro caveira, o médium sentiu ânsia de vômito. Só que ele foi no banheiro e não vomitou nada. Só que ele passou 2 dias com dor de barriga e urinando muito forte. Isso é o quê? Isso é catarse. O Exu pegou todos os sentimentos ruins que estavam afligindo o campo energético do médium e levou tudo para o intestino grosso, para a bexiga, através desse processo medioanímico, que até então é uma briga para os médiuns, não só da Umbanda, estudar. Aí vem a pergunta que não quer se calar. O médium incorpora? O médium está agora mediunizado? Sim. Mas se um dia for preciso eu usar essa artimanha, eu uso. Isso se chama estudar a ciência do espírito. Então, Zé, neste terreiro que você foi, tinha médiuns incorporados de verdade? A grande maioria. Mas alguns médiuns estavam em processo anímico, vibrado pelos seus Exus, que estavam fazendo uma limpeza profunda no seu psiquismo. Esse é um trabalho, para não dizer um dos maiores no Exu, perante o seu médium, que as pessoas não querem estudar, não querem falar, não querem saber. Porque não é importante, é melhor botar a capa, a cartola e tá tudo resolvido. À vontade, menino. O animismo... Eu ia falar para o OMC, doa quem doer. Isso, mas tá bom, é bom. Apesar que eu não estou falando para doer em ninguém. Não teve muito. Cutucando. Para estudar, não estou falando nenhuma bobagem. Claro, e não deve ter efeito mais do que a pessoa... Eu estou falando a minha verdade. Estou totalmente falando uma realidade que nos livros espíritas, que nos livros sérios de Umbanda tem. Tá. E uma dor causada a partir da audição dessas palavras suas só pode ser de uma falta de aceitação ou apego com a verdade que já sabe. Que já sente. Que já percebe em si, mas é difícil exteriorizar, porque se você exteriorizar, você vai viver na verdade. E quando dói, você vive na falsidade. E a falsidade que eu falo não é se fingir de caboclo, de Exu, ou de ser de quem for. Que até caboclo e preto velho, não sempre. Isso é muito raro para quem é médium incorporante, a entidade usar desses artifícios do animismo. Mas usam de vez em quando como um remédio, como uma homeopatia divina. Entendi. Entende, menino? Claro, mas o problema então, se o médium se doer com isso, realmente ele não vai deixar de ser médium, mas ele precisa rever o que ele acha que é real, no sentido dele dar a espiritualidade que o circundeia. Então, um dos processos foi criar um ciclo de amizades suficientemente grande que pudessem... Quanto mais você consegue levar para a luz, mais força você ganha. E a gente não só ganha, não, a gente perde também, viu? Perde? Porque tem muita gente da luz que cai. Que isso? O senhor conhece uma pessoa que caiu da luz, que trabalha com o senhor? Tem muita gente que caiu. Muita gente que caiu.
Caiu por quê? Porque a vida, entenda assim, existe um processo de evolução. Isso não só para os seres humanos, mas no mundo inteiro, né? Então as plantas também têm o seu grau de evolução, assim como os animais têm. E os seres humanos também têm esse grau de evolução. Então a gente passa por processos, né? Então a gente tem um grau mais denso, que é onde se trabalha, não se pensa, é automático, é mecânico. É um grau mais denso. E visualiza uma escada, onde a base dessa escada é o maior degrau. Você está visualizando, moço? Sim. Então, nesse degrau é onde se concentram a maior parte das pessoas, né? Então aqui só tem a vontade de vencer. É o espírito do guerreiro. Então nesse padrão tá ali o trono de Ogum. Deu para entender, moço? Deu. Então ali rege a energia de Ogum, porque é uma energia bruta, uma energia de batalha, de força, de guerra. É a lei da selva. Só os mais fortes sobrevivem. Né? Mas como a gente está falando de evolução, então sempre tem alguém que foge à regra, né, moço? Não é verdade? Então tem aquele que deixa de agir por instinto e começa a pensar. É aí que surgem os filósofos, os professores, os pensadores. E aí a evolução sobe mais um nível do degrau, um pouco menor do que o degrau de baixo. E aí você cai na vibração de Oxóssi. Deu para entender, moço? Que é a vibração do conhecimento. E aí, quando se tem o conhecimento, eles descobrem que para conseguir passar para os outros níveis é necessário fazer uma conexão com o lado espiritual. Então, nesse nível, já se tem uma noção de algo divino. Deu para entender, moço? Já, sim. Então, nesse nível, eles começam a criar as conexões com a espiritualidade. É onde estão as religiões. Certo, moço? Que mostram para aquelas pessoas do degrau abaixo e ensinam como se deve alcançar a espiritualidade. Quando se entende esse processo, você sai desse nível e sobe um degrau acima, um pouco menor também, que é um degrau da espiritualidade, regida por um orixá, Yorimá. Já ouviu falar de Yorimá? Sim. É a linha dos pretos velhos, não é? É a linha do conhecimento espiritual, não é verdade? Então dali, os poucos que chegaram até ali conhecem e acham que sabem muito, não é verdade? Então você veja bem que eu já te passei 3 níveis aí, Já, né? Nesse vai e vem tem gente que sobe e que desce, né, moço? Então tem gente que chega lá no terceiro e depois cai e tem que começar de novo, porque não entendeu ainda. É um processo, né? Depois que você passa por esse grau, por esse processo de espiritualização, aí você começa a cair por luxúria, porque você acha que você é Deus e você não é Deus. Você apenas aprendeu como se conectar com o lado espiritual. Nossa. E você não é Deus, você não tem poder. Mas muitos acham que tem poder. E aí você cai. Mas se você não cair, você entende que existe um equilíbrio entre tudo. Existe uma razão para tudo. E aí você vai para um outro degrau, que é o degrau da justiça, regida por Xangô, que faz ter o equilíbrio entre as coisas. Mas aí, quando você acha que você tem o equilíbrio,
você pode cair na soberbia, né, moço? É. Deixa eu dar uma pitada aqui, moço. Tá bom. E aí, quando você acha que você tá bam, que você tem dinheiro, que você tem espiritualidade, né, você se acha melhor. Você não entende aquelas pessoas que estão abaixo. E aí você cai. Mas se você não cair e você entender que aquilo é apenas mais um processo, você consegue alcançar o próximo degrau. E como é que chega nesse degrau? Você precisa ter uma pureza. Você precisa ser criança de novo. Então você entra na vibração de Ori. Então tudo você começa do zero de novo, aprendendo como uma criança. E para alguns é fácil, para outros nem tanto, né, moço? É, realmente. Aí, quando chega nessa época, nesse pedaço da escada, tem muitos que esquecem de tudo porque virou criança, esquecem dos deveres que tem. E aí você cai. Mas se você não cair, tá me ouvindo, moço? Tô ouvindo bem, pode falar. Mas se você não cair, moço, aí você sobe mais um degrau, né? E aí você chega num degrau onde você tem o amor incondicional. E você entende que tudo faz parte de uma coisa só. Você entende a dualidade que existe no planeta. Você entende que tudo tem uma parte positiva e uma negativa. Existe morte e renascimento. É nesse degrau que está o trono de Iemanjá, que é o amor incondicional. Mas como também é um degrau, né, você só tem mais um degrau para cumprir. Se você conseguir tudo, entender todo o processo, aí você consegue a iluminação e você alcança o degrau de Oxalá e você começa a irradiar a fé para todos os outros níveis. E aquilo começa a equilibrar. Quando você alcança aquilo, aí você consegue alcançar um grau maior, que aí é outros planos espirituais. Deu para entender, moço? Eu falei assim, resumido, para você entender. Nossa. Tá? Só que essa escada também, ela também tem o lado inverso dela. Então. Tá? Porque a mesma coisa que sobe, ela também desce. Né, moço? É, tem que ser assim. Então, tem os 7 degraus para cima e os 7 degraus para baixo. Olha. Né? E aí cai nas vibrações dos guardiões, de acordo com o degrau que tem. Mas esses 7 degraus para baixo, como é que é? É Oxalá e Iemanjá tudo igual? Não, aí são os guardiões planetários. Eles que vão, por exemplo, se você tá no primeiro degrau, Ogum, e você não tá positivo, não tá conseguindo passar pro degrau de cima, você automaticamente cai pro degrau abaixo da escada de Ogum, que é regido pelo guardião Tranca-Ruas. Olha. E aí ele atua no processo, até que você seja apto a subir de novo o degrau. Claro. Entendeu? E aí, se você tá no segundo degrau de Oxóssi e você cai, você não vai cair já no Tranca-Rua. Você vai cair na vibração de outro guardião. De Ogum. Não, você vai cair na vibração do Oxóssi, porque você está na outra vibração. Porque o aprendizado é diferente, não é o mesmo. Porque é uma evolução. Se você que está no degrau de Oxóssi cair para algum de novo, não tem porquê. Você tem que aprender alguma coisa ligada ao seu grau de evolução. E aí tem um guardião que trabalha ligado a esse degrau. Então, na linha de Ogum tem 7 degraus para baixo. Na linha de Oxóssi também, de Orimá.
E assim Todos eles têm um degrau abaixo. Então você faz a escada para cima, você pode até desenhar no papel se quiser. então. Para ficar mais fácil. Tem um degrau grande, depois um menor e vai subindo até chegar no menor de todos, que é de Oxalá. E aí você faz o degrau também para baixo, fazendo a escada inversa. Tá. Então você vai cair nos degraus dos Exus planetários, se você cair no negativo. Tá, mas... Eu caí na vibração de Orimá. Ah, Deu para entender? sim. Então quando eu caí no polo negativo do guardião planetário de Orimá. Estamos nos entendendo bem, seu capa. Muito obrigado. O senhor precisa falar com ela. Tá. O senhor falou, e eu gosto de voltar nesse assunto, porque às vezes quem está ouvindo entram termos novos para as pessoas, então eu gostaria que o senhor nos esclarecesse a respeito do que o senhor falou. Quando é filho de Exu, tem 3 elementos: fogo, terra e ar. Agora, já estou ouvindo gente dizer, mas Exu é espírito, como é que pode ser filho de Exu? O senhor se referiu a Orixá, não foi? Orixá. O senhor pode dizer para essas pessoas o que é um Orixá? O manifesto do Aluvaiá, do Exu Orixá, é totalmente diferente de um Exu de rua, de um Exu de trabalho. Eu sou um Exu de trabalho. Eu sou um Exu de rua, de encruzilhada. O Aluvaiá, o Exu Orixá, o manifesto dele, ele não vem trazendo uma capa, ele não vem trazendo uma cartola, ele não vem trazendo um charuto, ele não vem trazendo uma garrafa de otim. O manifesto dele é com seus cordões de búzio, é com as suas cabaças, é com suas danças, e ele não fala. Um orixá e Exu para falar é só quando o médium tem muitos e muitos anos dentro do conceito do desenvolvimento, do incorporamento, das feituras, das obrigações. Então isso lá na frente, numa outra oportunidade, nós chegaremos a essa parte para que não se confunda o seu trabalho que você está fazendo, claro, de Umbanda com nação. Sim. Entendeu? Agora, na Umbanda, esse em particular, nós não estudamos, ou eu não entendo, mas entendemos que existem 7 linhas dos orixás que regem o trabalho da Umbanda, não é assim? No qual esse não se inclui. Na Umbanda existe 7 linhas. Isso. Mas não são 7, na verdade. São mais que 7, porque existe o guardião que é Exu que toma conta dos caminhos. 7 linhas, 7 da parte da direita, do manifesto das entidades da direita, né? Consagrados também, divindades sagradas, mas se coloca no direito também de incluir, poucos conseguem incluir isso, que Exu também está ali. Exu o quê? Exu manifesto de trabalho, Exu manifesto de atuação, de caridade, de transformação e também de riqueza, que é o Exu que usa a capa, usa a cartola, usa o fumo, usa a bebida. Entendi. Então não só se forma por 7, se forma além de 7. E quando uma pessoa ouve dizer Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Iori, Yorima, Oxum, e estes nomes se referem a orixás, não é isso? Dentro da Umbanda é colocado como os orixás da Umbanda. Tá bom. Tudo bem. E aí o senhor citou que Exu é um que não está incluído nesse, mas faz parte. Faz parte. Não é colocado como orixá, mas é colocado como movimento de trabalho. É um guardião, não é um orixá. Porque Exu manifesta as suas energias na rua, nas encruzilhadas, na macaia e diversas coisas, que Exu ele traz o conhecimento daquilo que ele obteve de todas as caminhadas, a movimentação dos desejos encarnados, do povo encarnado, para que faça a situação da ajuda decorrer em cada dia.
Então Exu não pode ser considerado dentro da Umbanda como um orixá, mas sim como um guardião, mas sim como um elementar que transporta a modulação da vida. Entendido? Sim. Um elementar que transporta a modulação da vida. O senhor gostaria de expandir um pouco no significado dessa frase? Quando eu digo a modulação da vida, todas as pessoas que procuram uma casa para se tratarem e se agrega uma energia negativa cósmica muito forte, aquela divindade da direita, a primeira coisa que ela fala, você precisa passar pelas mãos de Exu para Exu fazer um descarrego, para Exu fazer um sustentamento. Então é a modulação da vida daquela pessoa. Entendi. Então é ali que Exu vai estar atuando, vai estar manifestando, vai estar trabalhando para que a vida daquela pessoa seja sadia. Então somos nós que fazemos todo o processo da limpeza. Eles lá abençoam e nós modulamos. Tá certo. Entendeu? Já é a segunda vez que essa palavra sustentamento acontece na nossa prosa, no nosso diálogo. Como é que o Exu faz o sustentamento de um médium depois que esse médium passou pela direita e foi enviado para Exu? Aí vai ser colocado ali os padê, vai ser colocado ali o dever do assentamento das velas, vai ser entregue o que o Exu gosta de beber, o que o Exu gosta de fumar, o que o Exu gosta de sentir o aroma da comida, do padê. Quando fala sustentamento, o seu corpo está sustentado pelas pernas. Mas será que as pernas é o sustentamento de tudo ou é os pés? Então vamos lá nos pés. Então o Exu é os pés. Porque às vezes o ser encarnado faz uma colocação. O meu tronco, o meu corpo está sustentado pelas pernas. Não, está errado. Está sustentado pelos pés. Porque se você tirar os pés e só deixar as pernas, cadê o corpo sustentado? Bem entendido? Então o canal de Exu no elemento de transformar, de sustentar e modular a vida da pessoa é isso aí. É pegar e falar, precisamos fazer um padê, precisamos tratar o seu Exu para que ele dê oportunidade que o manifesto da direita seja suave, seja formoso, seja belo e ele esteja feliz, atuando na sua vida para que você também possa estar bem. Então o Exu é isso, a modulação é essa, o sustentamento é isso. Tá bom. O senhor falou padê. Essa palavra não é portuguesa, ou é uma comida específica de algum lugar? Não, é aquilo que se oferta de farinha, carne e pimenta para Exu comer. Nós colocamos padê porque veio de fora já se trazendo essa palavra para que fosse dita para Exu. Exu, está aqui o seu padê para você fazer isso, fazer aquilo, e Exu fica satisfeito. Então podia se falar, Exu, está aqui a sua farofa mexida. Mas fica tão desagradável farofa mexida. Padê é uma coisa mais coisa clara, bonita, respeitosa. Claro. Realmente. Eu concordo, é assim mesmo. Para complementar a instância do momento, as pessoas precisam ver que o que se oferta e o que se direciona para Exu tem que deixar de ser porcaria, porque Exu gosta de coisas boas. Tá certo. Olha, o senhor disse tratar Exu, que Exu gosta de beber e de fumar, e de ser tratado com coisa boa. Com esse trabalho, muita gente deixou de ver Exu como espírito inferior e estão vendo Exu pelo trabalho que eles fazem, pela importância deles na vida da gente, sobretudo na Umbanda. Mas aí a gente ouve tratar Exu e gosta de beber e fumar, a gente associa a espírito menos elevado. O senhor gostaria de esclarecer para essas pessoas sobre esse tal de gostar de beber e fumar? Nada mais, nada menos do que é uma maneira de tirar o que está podre e colocar o que é sadio. É uma maneira de limpar, é uma maneira de descarregar as impurezas, é uma maneira de interagir na vida do médium, que o médium está incorporado com o seu Exu ou com o seu ente que está precisando, e automaticamente, eu estou bebendo, quem está bebendo sou eu. Isso. Eu estou bebendo aqui. Lá. Se existe algum processo negativo no corpo do meu médium,
negativo, que precisa ser tratado. Com isso aqui que eu estou bebendo, eu transformo da cachaça a cura. E essa cachaça, pela magia colocada aqui, ela vai entrar pelo corpo e vai fazer a transformação. Isso aqui, como eu disse, tem alguma energia negativa agregada com um ou com outro, com outro, a fumaça que sai daqui, isso aqui não é como vocês encarnados que dizem, eu vou chupar a fumaça para dentro, eu vou tragar, né? Assim, eu vou tragar, vou chupar a fumaça para dentro. Isso. Espírito não faz isso. Não faz isso. Espírito ele usa isso aqui para ver a fumaça sair, correr e trazer a purificação. Você vê o mato verde, você fala, o mato verde eu não posso pôr fogo, pode? Aí o mato seco, você faz um montinho dele, põe o fogo, dá aquele cheiro leve, aquele cheiro gostoso. Sim, não é assim? Sim, senhor. Então aquela fumaça passa por ali e vai descarregando, a mesma coisa aqui. Automaticamente é uma purificação. Não é vício. O vício é do ser encarnado, não é do espírito. E o meu médium não tem vício disso aqui nem disso aqui. Então se ele não tem, eu posso fazer muito bem uso para transformar tudo aquilo que eu tenho que transformar. Agora tem médiuns que não sabem fazer o conteúdo do uso da vibração espiritual e interferem no manifesto das suas entidades, e não é o espírito que está fumando, é o médium. Não é o espírito que está bebendo, é o médium. Então isso vai ser o quê? Um atraso no caminho da evolução desse médium. Agora, mas se o capacete dentro das casas sabe que isso não é favorável, porque tem muitos médiuns que abusam e que fazem uso si próprio e não pela divindade, eu também digo, é colocado no pensamento da consciência, inconsciência de cada um, que quando se adentra para dentro de uma casa espiritual, tem que viver a espiritualidade. E quando você deixa que a espiritualidade venha fazer o que ela tem que fazer, você sai sadio. Quando você interfere para que seja o seu manifesto, sua vontade, muitas coisas lá na frente vai se atrapalhando. Então isso aqui é um ponto de purificação, de limpeza, de sustentamento, de força, e também para que o médico, quando se incorpore, sinta aquele calor gostoso do fogo, aquela vontade de viver. Viver livre para as coisas boas que a vida oferece. Que a vida oferece. Tá certo. Entendeu? Eu só queria poder fumar aqui um pouquinho. Tá certo. Para complementar aqui o charuto. Completa a história.